pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje nós iniciamos na nossa missão de falar um pouco sobre as características, sobre os principais aspectos ambientais, humanos, econômicos de todos os continentes, que compõem o nosso planeta Terra. Bom, então vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre o continente americano, Então a primeira característica que a gente tem para falar, a comentar sobre o continente americano é a questão da colonização, que vai impactar diretamente na regionalização, ou seja, na divisão do continente, certo? Então a gente sabe que o continente americano, uma parcela dele teve uma colonização, sobretudo pelos países da chamada Península Ibérica, Espanha e Portugal. E a gente tem uma outra parcela do território americano que foi colonizado pelos ingleses e franceses, E aí a gente está se referindo aos Estados Unidos e ao Canadá. Então toda essa parte do continente americano, todos os países do continente americano que foram colônias, tanto de Espanha como de Portugal, a gente chama de América Latina, E a América anglo-saxônica são aqueles que estiveram sob influência do Reino Unido, da Inglaterra e da França, tá bom? Então, uma outra característica das Américas, pessoal, é a grande extensão latitudinal. O que significa isso? Latitude, pessoal, para quem lembra, são o quê? As latitudes, elas são demarcadas por essas linhas imaginárias horizontais que cortam o planeta Terra. Então, quando eu digo que um continente ele tem uma grande extensão latitudinal, eu digo que ele tem uma grande extensão norte-sul, Ele está aí presente em várias zonas térmicas do planeta. E aí eu já dei um spoiler para vocês, Quando a gente fala de latitude, o principal rebatimento disso é justamente a delimitação dos tipos climáticos, tá bom? Então é um continente muito marcado por contrastes, pessoal, tanto contrastes geológicos como geomorfológicos, climáticos, biogeográficos e socioeconômicos, Isso a gente pode ver muito bem aqui nessas imagens, Vamos começar falando um pouquinho sobre geologia e geomorfologia. Geologia é a base, É o embasamento, e a geomorfologia são as formas de relevo que a gente observa na paisagem. Então, se a gente pegar aqui o mapa da América, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: em toda essa porção mais oeste, em tons mais escuros, de laranja, de vermelho, a gente vai ter formações geológicas mais recentes, tá, pessoal? São os chamados dobramentos modernos. Lembrando que toda essa região aqui está numa área de instabilidade geológica. São áreas onde existem contatos entre placas tectônicas. Então é uma área de grande atividade. Então é justamente por isso que, em termos de forma, o que eu vou ter são as montanhas, os dobramentos modernos. É onde eu vou encontrar as maiores altitudes do continente, tá bom? Mais ao centro, tanto na América do Norte como também aqui na América do Sul, nesses tons de laranja mais claro, a gente vai observar áreas mais rebaixadas, Então são áreas tanto de planícies, nos tons de verde, E essas áreas mais amareladas são baixos planaltos, Planaltos antigos, que giram em torno de 200 metros, 300 metros, 400, 700 metros, que não são consideradas altitudes elevadas, tá, pessoal? Então o centro da América é marcada por essas baixas altitudes, As planícies e os baixos planaltos, tá bom? Em termos de geologia, a gente está falando das bacias sedimentares, certo? E aí, por fim, a gente tem aqui nas bordas, na extremidade leste do continente, algumas formações também um pouco mais elevadas, mas nem se compara com o que a gente encontra aqui no extremo oeste, tá? Porque no extremo leste, a gente vai estar numa área de estabilidade, Então você não tem a atuação forte dos agentes endógenos, Quem vai trabalhar aqui na modelação, no modelado do relevo, são os agentes exógenos. Então a gente vai encontrar algumas formações, os chamados escudos cristalinos, em termos de geologia, que são formações bem antigas, e por serem bem antigas, na paisagem elas vão possuir também uma altitude mais baixa, Então a gente tem aqui serras que atingem
1.000 metros, 1.200 metros, um pouco mais do que isso, mas nem se compara com o que a gente encontra aqui no oeste, né, onde a gente tem altitudes superiores a 3.000 metros, tá bom? E em termos de clima também, pessoal, olha só como é variado, né? A gente vai ter aqui no extremo norte, pegando grande parte do Canadá e um trecho dos Estados Unidos, climas polares. Nessa região aqui, eu já estou numa zona temperada, numa zona subtropical, portanto, eu vou ter a influência de climas temperados. Em algumas regiões aqui, ó, do oeste da América do Sul, trechos do México, eu já vou ter um clima mais árido. Vou ter uma predominância do clima tropical aqui no Brasil e em boa parte dos países mais ao norte da América do Sul, né? Clima mediterrâneo, então vai ser uma variedade muito grande de tipos climáticos, tudo por conta dessa grande extensão latitudinal que a gente já comentou, tá bom? Em termos de vegetação, acompanha, né, pessoal? Biogeografia, a gente está falando de vegetação, de paisagens naturais, então se os climas são diversos, essas paisagens naturais também vão ser diversas, porque as paisagens são reflexo do clima, né? E socioeconômicos também. A gente vai ter aqui mais ao norte os países mais industrializados, né, que têm uma economia mais forte, como é o caso dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, né? E aqui, mais ao sul, né, do México para baixo, até o extremo sul da Argentina, a gente vai ter países tanto subdesenvolvidos como países em vias de desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, da Argentina, do próprio México, Chile e tantos outros. Sobre tensões e conflitos no continente americano, tenho. Alguns conflitos remetem ainda ao contexto da Guerra Fria, né, pessoal? Lembrando que a Guerra Fria foi aquele confronto ideológico, né, entre capitalismo e socialismo, né? Capitalismo aí sobre o domínio dos Estados Unidos e o socialismo sobre o domínio da União Soviética, né? Então isso vai estar muito em voga ainda aqui no continente americano. Lembrando que aqui no continente americano a gente tem Cuba, né, que é considerado um país socialista, né, muito próximo dos Estados Unidos, que é a grande potência capitalista. Então isso gera aí algumas tensões, alguns conflitos, alguns embargos, né? Outro ponto é o imperialismo estadunidense, né? Os Estados Unidos ele tem uma política intervencionista não só no próprio território, mas também de intervenção em outros territórios ao redor do mundo, né? Então é muito comum que os Estados Unidos se envolvam em questões geopolíticas ao redor do mundo inteiro, tá? E aí, saindo do continente americano, a gente vai viajar agora para o continente europeu, né? Que é um continente que, do ponto de vista ambiental, a gente vai ter uma maior homogeneidade de formas de relevo, né? Enquanto lá no continente americano a gente viu que tem dobramentos modernos, montanhas, né? Altas montanhas, planícies, planaltos, serras. Aqui na Europa eu vou ter uma homogeneidade maior, né? Vai ter uma predominância de áreas de planícies, né? Áreas mais rebaixadas, tá bom? E os tipos climáticos eles também vão ser mais homogêneas. Boa parte do território do continente europeu vai estar na região subtropical, né? Ali entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, né? E o círculo polar ártico. Então, esse posicionamento geográfico faz com que os tipos climáticos também não sejam muito variados. Vai predominar os tipos climáticos temperados, né? Que é aquele clima que tem como principal característica as 4 estações bem definidas, tá bom? Então, importância de fatores ambientais no processo de ocupação e desenvolvimento, né? Sempre desde o início do processo de sedentarização do ser humano, né, os aspectos naturais eles vão ser muito importantes. O ser humano ele não vai se estabelecer numa área que não é favorável à habitação, por exemplo, uma área de deserto, ou uma área de altas montanhas, ou uma área onde eu não tenho disponibilidade de água, né? Não, muito pelo contrário, o ser humano ele vai buscar essas amenidades, né? Ele vai procurar locais onde seja favorável o seu estabelecimento. E aí, quais são essas regiões, né? Principalmente a região mais central do continente europeu, que é onde se concentra as planícies e onde se concentra o maior volume de rios, né? Ou seja, eu tenho terras planas, terras férteis e água. O que eu preciso mais, né? Então, no continente europeu,
eu vou ter uma economia mais estável, né? Não é aquela economia gigantesca como dos Estados Unidos, nem aquelas economias que crescem exorbitantemente como de alguns países da Ásia, mas é uma economia mais estável, mais consolidada, né? E aí quando a gente pensa em termos de economia, nos vem logo à mente a União Europeia, né? A União Europeia é um bloco econômico, né? O bloco econômico mais consolidado que nós temos na atualidade, o bloco econômico que atingiu o maior nível de integração, né? Então facilmente você consegue se locomover, você consegue ter um fluxo de mercadorias, de informações, de capital dentro dos países membros desse bloco, tá bom? Então a União Europeia tem um papel importantíssimo aí na economia dos países que compõem a União Europeia, né? E na competitividade desses países no mercado internacional, tá bom? Uma outra característica do continente europeu, agora em termos populacionais, é o envelhecimento, pessoal. Vocês já estudaram aí ao longo do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio o conceito de transição demográfica, né? Que é aquela passagem de um estágio onde você tem um grande crescimento da população, né? Uma explosão demográfica, passa por uma fase de desaceleração e equilíbrio e depois chega ao envelhecimento, que é a última fase, a quarta fase. Muitos dos países europeus já estão nessa quarta fase, né? Então a população está muito envelhecida. Em alguns países, mais de 25% da população é formada por idosos, né? Como é o caso de Portugal. Então o que acontece? Isso gera uma certa tensão nos gestores, né? Porque essas pessoas elas estão fora da chamada população em idade ativa, ou população economicamente ativa, e isso faz com que haja mais gastos, né, do ponto de vista da previdência, da saúde, e em contrapartida são pessoas que vão contribuir menos, né, por não pagar tantos tributos como aqueles que estão em atividade. Então hoje alguns países da Europa já começam a criar programas de incentivo à natalidade, né, para que as pessoas tenham mais filhos, para tentar conter esse processo de decréscimo da população europeia, certo? Em termos de tensões e conflitos, temos também, né, é comum, existem alguns movimentos separatistas, né, de ordem territorial e cultural dentro do território, dentro dos países que compõem o território europeu, né? Como por exemplo, na Espanha, somente dentro da Espanha eu tenho 3 movimentos separatistas, né? Eu tenho o movimento da Catalunha, tenho o movimento da Galícia, né? Tenho outro no extremo leste do território espanhol. Então são todos grupos, né, que não têm uma identidade cultural ou que têm algumas questões econômicas, né, desavenças econômicas entre eles e o poder central, e aí vem reivindicando essa separação, né, essa separação territorial. Um outro ponto é a crise migratória, né, pessoal? Isso aqui é meio que um reflexo do que vem acontecendo em alguns países, sobretudo do Oriente Médio e do Norte da África, né? Então, muitas tensões que acontecem nesses países acabam culminando na migração de pessoas, né, de refugiados, pessoas fugindo desses conflitos, e aí por conta de tanto de uma proximidade geográfica, né, como também de oportunidades, né, de achar que o continente europeu oferece mais oportunidades, há, né, esse grande movimento de saída de pessoas do Oriente Médio e de alguns países africanos em direção ao continente europeu, né, o que pode gerar alguns problemas, né, porque os países eles não têm como receber esse quantitativo tão grande de pessoas, né, oferecer moradia, saúde, educação, postos de trabalho, né? Então tudo isso gera um contexto de crise, bom? E por fim temos o terrorismo, né, pessoal? Que também tem essa ponte entre Oriente Médio, África, né, alguns países africanos, e a Europa. A Europa constantemente é afetada, né, por ataques terroristas aí de grupos extremistas oriundos dessas outras regiões que a gente comentou, né? Oriente Médio e Norte da África. E aí, chegando no continente africano, a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter um relevo pouco acidentado e uma predominância de climas quentes, né? A gente vai ter uma diversidade de formas, uma diversidade de formas maior que a da Europa, mas menor que a da América, bom?
E os climas quentes eles vão predominar porque boa parte do território africano vai estar na zona intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então isso faz com que os climas sejam mais quentes. O continente africano ele também vai sofrer, pessoal, com algumas problemáticas ambientais, né? Principalmente em virtude do mau uso dos solos e de outros recursos naturais, né? Então tudo isso contribui, aliado à aridez, né, de algumas partes do território, contribui para que grandes questões ambientais estejam em evidência, né? Sobretudo a expansão do deserto do Saara, né? Tanto em virtude do aquecimento global, como também dessas atividades humanas predatórias, certo? Então o continente africano, pessoal, é um continente muito rico, né, do ponto de vista de recursos naturais, só que em contrapartida a população é muito pobre, e aí não fecha a conta, né? Como é que eu tenho um continente que é muito rico em recursos naturais e a população é pobre? Então isso ele vem desde o processo de colonização, né? O continente africano ele foi colonizado e nesse processo de colonização houve uma espoliação, né, uma tomada tanto de território como dos recursos, como do poder de decisão do povo africano, né? Basicamente houve uma partilha, né, a chamada partilha da África, onde as grandes potências europeias sentaram e repartiram entre si o território do continente africano, né? E aí as pessoas que lá existiam, né, os povos tradicionais, eles ficaram completamente à margem dessas decisões, né? Então a partir daí você tem uma decadência, né, um empobrecimento muito grande desse continente. E aí posteriormente vai vir o processo de descolonização, né? E aí a gente pensa, agora vai ficar tudo bem, porque o povo africano ele vai ter uma liberdade, vai ter uma autonomia sobre o seu território, vai ficar tudo bem. Mas na verdade não foi isso que aconteceu, né? Com o processo de descolonização, o que é que aconteceu? Foram instaurados muitos governos ditatoriais e corruptos, né? E outro problema, pessoal, nesse processo de repartição da África, né, de partilha, aconteceu de que algumas tribos, né, algumas comunidades que eram rivais ficaram juntas em um mesmo território, ou então o contrário, às vezes uma mesma comunidade, um mesmo povo, ele foi separado em dois territórios distintos. Então existiam muitos conflitos internos. Só que nesse momento, quando ainda existia as colônias, né, essas potências europeias, elas meio que continham esses conflitos. E aí, a partir do momento que a gente tem um processo de descolonização, não vai ter mais essas potências para fazer esse papel de mediador, e aí vai estourar uma série de conflitos internos, né, armados, e também conflitos de ordem religiosa, né? A gente vai ter aí no continente africano pessoas adeptas das religiões tradicionais, né, politeístas, mas também existem os islâmicos e cristãos, né? Então esses dois últimos principalmente, né, islâmicos e cristãos, muitas vezes entram em confrontos, né? Então existem também tensões e conflitos em virtude desses aspectos religiosos, tá bom, pessoal? É isso, a gente fica por aqui. Na nossa próxima videoaula a gente volta comentando sobre os demais continentes, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!